Olá, bom dia a todos e todas. É uma alegria imensa estar aqui com as minhas colegas, Iana Chan, Regina Archer, para a gente falar de um tema que é muito importante, muito especial para nós. É um tema urgente, necessário e transformador, que é o tema da presença das mulheres na tecnologia. Eu acho que é um tema que todos vocês aqui compartilham e devem concordar comigo nessa minha afirmação, né? E eu quero falar de uma iniciativa muito especial, né, que nós começamos aqui. Então, a Febraban se uniu, né, aqui aos bancos todos e aos sindicatos aqui para a gente criar essa iniciativa que já está aqui andando e muito bem sucedida, para oferecer bolsas para as mulheres, para a formação de mulheres aqui no nosso mercado, para que elas se formem, para que elas se capacitem e entrem aqui no nosso mercado de tecnologia, tá? E essa iniciativa, ela tem aqui a participação, a contribuição ativa aqui, né? Tanto da programaria, que a Iana Chan representa, quanto da laboratória, né? E não só uma parceria temporária, uma parceria longeva, e é um compromisso, mais até do que uma parceria, eu diria, né? Então, eu vou apresentar aqui a Iana Chan, que é aqui a CEO e fundadora da programaria, e a Regina aqui, que é a cofundadora da laboratória aqui no Brasil. E vou pedir aqui para, né, que vocês recebam aqui, acolham as duas, para falar desse tema, tá? Então, sejam muito bem-vindas, né? Eu vou começar aqui falando desse tema e pedindo para que vocês, né, ambas aqui comentem, né, sobre esse programa de bolsas que a gente tem aqui, como que eles funcionam, como é que as mulheres podem participar. Então, por favor, comentem aí. Podem começar, por favor, descrevendo e contando um pouco para o nosso público aqui como é que isso está funcionando. Obrigada. Acho que eu vou começar porque a gente se complementa, né, a Programaria Laboratória. Primeiro, bom dia a todo mundo, um prazer estar aqui novamente na Febrabantec. Vou aproveitar e fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher amarela, chinesa, de 1,74 m, tenho cabelos longos, lisos, repicados e pretos na altura do ombro. Estou vestindo um óculos vinho e uma blusa de lã verde, uma calça xadrez cinza e botas pretas. E essa parceria, né, de sucesso, né, Silvana, acho que é muito bacana de poder contar, inclusive, na Febrabantec, né? Acho que o setor bancário tem, não é à toa, né, passado por muitas transformações digitais, a gente conseguiu dar uma circulada e todo mundo está falando de IA, está falando de tecnologia, né, enfim, de inovação. E a gente percebeu que tem, ao mesmo tempo, um desafio, né, nessa transformação digital, que é justamente a perda de representatividade de mulheres. E foi isso que motivou esse projeto, né? Então, uma vez que as empresas passam a contratar mais mão de obra dentro da área de TI, a gente sabe que ainda, né, existe um desafio do déficit de mulheres na área de tecnologia. No Brasil, alguns dados falam entre 15%, 20%, 25%. Então, existe uma desigualdade ainda muito grande. E aí, se você contrata mais pessoas de tecnologia e essas pessoas são, em sua maioria, homens, você está diminuindo, né, a representatividade, a diversidade dentro da sua empresa. E muito motivado por isso, né, que a Febraban, em parceria com a Contraf, a Contec, procuraram, né, as nossas instituições para falar como a gente pode apoiar, como a gente, enquanto setor financeiro, pode contribuir para que haja mais diversidade na área de tecnologia. E aí a programaria, esse é um ano muito especial para a programaria, a gente está celebrando 10 anos de história, e 10 anos é uma caminhada, assim, né, para a gente poder, enfim, olhar para trás e ver as mudanças, mas ainda ver que ainda temos muito a fazer, assim, né? E aí o que a gente trabalhou dentro desse projeto, né, o Mais Mulheres na TI, são bolsas de formação para quem não sabe nada. Então a gente está ali no início para incentivar que mais mulheres se vejam na tecnologia, né, que elas possam aprender num ambiente que seja seguro, com metodologias voltadas para elas. E aí dentro desse primeiro passo, né, digamos, a gente tem dentro desse projeto 3.000 bolsas para poder distribuir. A gente já distribuiu 2.000 bolsas e tem sido muito surpreendente. Não é surpreendente porque a gente já sabia da demanda, assim, mas é aquela sensação, eu e a Regina, a gente fala bastante sobre isso, que é perceber a demanda que as mulheres têm por oportunidades como essa, né? Então, a gente, por exemplo, na primeira turma, né, que a gente começou esse ano em março, a gente tinha 1.000 bolsas e aí a gente teve quase 10.000 inscrições. Então a gente percebe que ao mesmo e essa sensação
bittersweet, né? Assim, poxa, que legal que tem muita demanda, né? Isso mostra que a gente está fazendo algo que faz sentido para as pessoas, que as pessoas estão buscando, né? Que existe esse interesse das mulheres em aprender tecnologia, e aí já cai por terra aquela ideia de que as mulheres não vão para a tecnologia porque não gostam. Ao mesmo tempo, a gente percebe que as bolsas não dão conta da demanda, que tem muito mais demanda do que oferta. Mas, de qualquer forma, eu acho que é um passo, né? Enfim, para a gente continuar transformando o setor, né, e trazendo mais mulheres para fazer parte dessas discussões, dessa inovação, para construir esse futuro que já é o presente, né? Perfeito. Regina, por favor. Obrigada, bom dia. Obrigada, Silvana. Obrigada também, pessoal da Febraban. Só complementando o que a Iana disse, acho que eu concordo, acho que essa iniciativa, e que a gente espera que seja uma coisa de longo prazo, né? Foi um sucesso, então é uma iniciativa nova, mas que a gente também tá super contente, né? Super contente com a demanda, né? Super contente com o interesse. E só complementando, porque acho que a Iana já falou tudo, assim, do ponto de vista da formação da laboratória, que é uma formação, são menos bolsas, né? São 100 bolsas, mas é uma formação um pouco mais intensiva, são 20 semanas. Então, um indicador que a gente analisa muito, né? E que a gente torce para que seja um bom indicador, não é só ter um número, que sim tem um grande interesse, assim como a Iana falou, incrível, né? 10 mil mulheres, então assim, querendo não só mudar de carreira, mas também crescer naquilo que elas estão fazendo, mas um indicador para a gente muito relevante para uma formação de 20 semanas é que elas continuem, né? Então que elas avancem nos projetos, em que elas façam as entregas, né? Para que elas possam, eventualmente, ao final das 20 semanas, ou ter a possibilidade, né, ou ter a força, né, de ser promovida, de ter um avanço onde ela está, ou até de fazer algum movimento de mudança de carreira, né? E a gente ficou muito feliz e também a gente ficou surpresa, assim, que apesar de não ser um curso como a gente fazia antes, super síncrono, super intensivo, né? É um formato um pouco novo, é um formato híbrido, né, em termos de síncrono e assíncrono. A gente tem uma quantidade muito grande de mulheres avançando muito nos projetos, né? Então, a gente tem hoje, são 100 bolsas, mas a gente tem 200 alunas aí fazendo, porque depois algumas outras empresas aderiram às bolsas, e a gente tem 160 mulheres ativas. E avançando, né? Tem meninas já entregando o 4º projeto, assim, então a gente fica super contente. Legal, muito bom. Até pegando um gancho, né, com o que você está falando, de indicadores e tudo, contem para a gente um pouco de casos práticos, né? Porque a gente está falando, até você falou, tem tanta gente que aplica e a gente gostaria de atender mais a demanda, mas se a gente pensar, 3 mil é um número bom, a gente está feliz com isso e a gente quer que isso seja de longo prazo, mas também acho que até para tangibilizar um pouco para quem está aqui com a gente, ouvindo, né? Acho que se vocês pudessem, né, tanto Regina aqui como Iana, dar um pouco para a gente exemplos de casos práticos de mulheres e até de perfis diferentes, né? Porque a gente sabe que tem também uma diversidade de perfis de mulheres aqui que estão participando, né? Então contem para a gente, ambas aí, um pouco de exemplos reais, né? Obrigada. A laboratória já formou mais de 4 mil mulheres na América Latina, né? Então, assim, os casos que a gente conta, assim, só exemplificam, assim, e representam essas outras 4 mil, assim. Eu acho que tem muitas mulheres, e muitas mesmo, né, que fizeram uma transição de carreira, que começaram no mercado de tecnologia, e a gente, como está também vai fazer 8 anos do Brasil, já tem mulheres, assim, que são destaques, né? Então, isso eu falo assim de uma forma geral, mas que cresceram muito, que hoje falam em palestras assim como essa, né, que representam outras mulheres. A gente tem, mais do contexto de dados, assim, acho que a gente tem um bom exemplo que fecha um pouco esse ciclo, até um pouco do que a Iana está falando, de mulheres que não conheciam o mercado de tecnologia. A gente fez há 2 anos, mais ou menos, um evento em Recife, porque também a gente faz alguns eventos no Nordeste, e tinha uma mulher, Vanessa, assim, que ela é professora, né, e ela queria fazer uma mudança de carreira,
Ela foi no evento, ela conheceu o mercado de tecnologia, porque a gente sempre leva mulheres bem referência, né, que inspiram, e conheceu o mercado de tecnologia. Ela fez a formação da laboratória, se dedicou pra caramba durante 6 meses, né, que depende muito delas. A gente faz a nossa parte, mas muito do que elas avançam depende muito delas. No final da formação, né, e legal que você está aqui, ela foi contratada pelo Bradesco de Recife, porque ela estava lá no Nordeste. Ela se mudou de Salvador para Recife e está crescendo, né, está super bem, está feliz em Recife. E no último evento que a gente fez, esse ano, ela foi uma das palestrantes, né, no evento de Recife. Então aí você fecha um pouco o ciclo, né, da inspiração, da mudança de vida, né, e do que isso representa para elas. Que legal, muito bom. É muito bom poder contar as histórias, né? Porque às vezes a gente vem nos eventos e importam os big numbers, né? Que, enfim, fazem os olhos brilhar. Mas não sei, Regina, acho que eu posso falar por você, Regina, que quando a gente encontra, né, as pessoas e elas falam, poxa, essa oportunidade, porque é muito o que a Regina falou, assim, depende muito da iniciativa, né, das pessoas, mas às vezes elas ficam numa hesitação, né, ai, será que é para mim, será que eu consigo, mas não é muito difícil, e às vezes quando elas encontram a programaria, a laboratória, a Reprograma, a Preta Lab, enfim, uma série de iniciativas que estão aqui para apoiar essa jornada, elas sentem o que a gente fala desse quentinho no coração, essa é a métrica, né, que é difícil de medir, mas que elas se incentivam e dão esse passo, e arriscam, né? E é muito legal ver essas histórias quando elas voltam e falam assim, nossa, aquele passo que eu dei lá atrás, isso fez toda a diferença na minha vida. Eu vou contar 2 histórias bem rapidinho aqui, uma da Úrsula Ariel, porque foi muito bacana, porque ela fez essa volta que a Regina fala, e isso é muito recorrente, assim, as mulheres que participam de iniciativas como essa, elas querem devolver, né? Elas querem, poxa, foi difícil para mim, eu recebi ajuda, eu recebi apoio, agora eu quero trazer mais mulheres comigo, eu quero fazer esse movimento, né, se multiplicar. E a Úrsula, ela é uma mulher trans, lá do Amapá, e eu tive o prazer de conhecer ela, tipo, 3 anos depois, assim. Ela participou de um evento da programaria. A programaria atua com essas 2 frentes, né? De formação inicial, para quem não sabe nada, são nossos cursos e eu programo. Então, ali são cursos online, EAD, então, basicamente assíncronos, né? Tem alguns encontros síncronos, mas poucos, justamente para poder atender a diversidade de mulheres, né? Das rotinas, duplas e triplas jornadas. E a gente tem essa outra frente de eventos, de ações que podem apoiar, né, essas pessoas a criarem uma rede de suporte, né? A gente costuma dizer que ser mulher na tecnologia é uma corrida com obstáculos, né? Para você entrar, para você permanecer, para você crescer. Então, ter pessoas com as quais você pode trocar faz muita diferença. E aí a Úrsula participou de um desses eventos e a gente estava fazendo o anúncio de bolsas e ela falou, vou tentar. E aí ela tentou, passou, fez o curso assim muito rapidinho, porque nossos cursos são de curta duração, né? A gente recomenda de 15 a 30 horas de dedicação. E assim, em uma semana ela terminou o curso, então ela estava engajadíssima. E aí depois disso ela se inscreveu em uma outra formação, passou, foi contratada pela Ambev, e aí foi crescendo lá dentro, porque ela é isso, né? Depois que o empurrão vai, a pessoa consegue, né, destravar uma série de coisas. E ela voltou também para palestrar na programaria. A gente está com uma iniciativa agora exclusiva para pessoas trans, que é a Programona. A gente gosta muito de trocadilhos, como vocês podem perceber. E ela é uma das pessoas que a gente vai trazer para inspirar outras, né? Então, acho que é bacana a gente perceber que é possível, assim, essa jornada. É claro que existem os desafios, mas é possível. E aí um outro exemplo rapidinho que eu queria contar é a da Dailene, porque ela fez o curso ainda quando era presencial, né? A gente fez essa migração na pandemia também, né? Acelerando a nossa transformação digital. E a Dailene começou com a gente, e ela teve 2 filhos, e ela estudou, continuou, se dedicou, e hoje ela é CTO da Nicos Investimentos. E aí a gente percebe, poxa, que bacana poder ver mulheres alçando também a alta liderança, né? Incentivando as mulheres também a crescerem na carreira. Que legal. É muito bom ver esses exemplos, né? Porque isso acho que inspira, isso dá essa força, né? Para a gente continuar fazendo as coisas e para várias mulheres, né? Agora, a gente sabe que existem muitas barreiras, né? Porque senão a gente teria mais pessoas, né? Então, para trazer alguns dados, né? A gente sabe que a gente tem alguns dados, por exemplo, vou trazer um dado aqui do IBGE, né? Quando a gente olha, por exemplo, mulheres em STEM, né, que são as áreas aí de exatas, tem um dado aqui do IBGE de que em 2012 a gente tinha 23,2 mulheres em STEM e agora de 2022 a gente tem 22%, ou seja, caiu, né? Por que será que isso aconteceu? Bom, tem a pandemia, tem várias coisas, etc, né?
Por outro lado, mulheres em TI em bancos, nos últimos 10 anos, isso aumentou mais de 120%, né? Eu acho que dá para fazer muito mais, tá? Não estou aqui tirando a responsabilidade dos bancos e por isso que a gente está fazendo isso daqui, né? Até no Bradesco, especificamente em STEM, de uma forma geral, porque a gente tem mulheres nessas áreas não só em tecnologia, né? A gente tem nas áreas de dados, nas áreas de riscos, a gente tem cerca de 30%. Então, e a gente tem trabalhado muito para aumentar também. Mas eu trouxe esse contexto para perguntar para vocês, né? Onde estão as barreiras, né? Vocês que trabalham com essas mulheres, né? Que conhecem bem a realidade delas. Onde estão essas barreiras? Quais são, na opinião de vocês? E o que mais a gente pode fazer, né? Como trabalhar isso? Acho que começa essa ideia da corrida de obstáculos, acho que ela é uma metáfora muito boa, porque começa quando a mãe, né, tá grávida e a gente fala, é menino ou menino, chá de revelação, né? E aí se é menino já tem um caminho, né? Já tem uma série de estímulos, uma série de profissões esperadas, né? Então, e se é menina também, né, as mesmas outras expectativas sociais. Então a gente costuma falar que tem uma questão anterior, assim, estrutural, que é o imaginário, né? Quando a gente fala, pensa numa pessoa que trabalha com programação. É difícil a gente imaginar uma mulher negra, uma mulher trans, periférica, né? A gente pensa geralmente no homem, cisgênero, branco, heterossexual, né? Nada contra, temos até amigos que são, né? A gente costuma dizer. Mas, de fato, existe esse estereótipo porque os números estão aí, né? Existe essa desigualdade. Então, tem um primeiro ponto, que é como a gente consegue disputar essas narrativas e mostrar que, sim, tem muitas mulheres fazendo tecnologia, que o primeiro ser humano que escreveu um algoritmo foi uma mulher. Então, acho que o primeiro obstáculo é esse, né? Que a gente fala da representatividade. Mas só a representatividade, ela também não resolve, porque a gente sabe que, mesmo que uma mulher, né, tenha uma educação, né, poxa, uma família, né, que estimulou lá os blocos de montar, que ofereceu o computador, que fez curso de robótica na escola, né, enfim, então que teve essa estrutura, essa possibilidade. Quando ela chega no mercado de trabalho, ela encontra quando ela chega na faculdade, ela encontra outros desafios, que são esses desafios estruturais, né? A gente vive numa sociedade que ainda é muito machista. Então, as mulheres ouvem ainda, né? Tem uma série que a gente fala das microviolências, né? No seu dia a dia, que tornam esse ambiente muito hostil e que fazem com que a taxa de evasão de mulheres dessa área seja maior do que a de homens. Isso a gente, sem falar da maternidade, né? Enfim, de outros desafios que a gente sabe que vão se acumulando na trajetória dessas mulheres. Então, quando a gente fala, né, e eu fico muito feliz que tem homens aqui ouvindo, porque o problema é de todo mundo, não é só das mulheres, né? Nós, enquanto sociedade, se a gente quer viver numa sociedade mais diversa, mais inclusiva, em que, né, todas as pessoas possam acessar as oportunidades, é um trabalho de todo mundo, né? E é um trabalho de prático, né? Quais são as ações no meu dia a dia, onde que a gente está reproduzindo, né, esses comportamentos que podem estar tornando esse ambiente mais hostil para as mulheres, né? Não vou esgotar porque eu vou passar a bola para a Regina e aí a Regina até trazer o lado positivo também, né? Como a gente faz para mudar esse cenário. E acho que eu pego até a outra parte que você falou, né, de que em alguns lugares cresceu e a gente vê isso mesmo, né? A gente viu avanços e acho que um dos avanços são essas iniciativas como a nossa, as iniciativas das empresas, assim. Então, a gente teve avanços, né? Um tema que só de estar sendo discutido, né, já é um avanço, né? Por que tem menos mulheres, né? O que a gente pode fazer? Mas é um desafio, a gente até fez uma pesquisa com a Laboratório McKinsey, super recente, que reflete um pouco esses números, né? Os números são difíceis de ser coletados, mas eles sempre ficam aí entre os 20% e 30%, né? E que a gente chama assim, é um desafio persistente, né? Então, assim, é um desafio que, se você não tiver uma continuidade, se você não tiver uma intencionalidade, ele piora, né? Então, a gente tem falado muito na Laboratório assim, a gente não pode retroceder, né? A gente tem que continuar, tem que fazer iniciativas. E agora, a gente acredita assim, mais do que nunca, né? Porque você tem aí um contexto de inteligência artificial, né? Você tem um contexto de que não só as mulheres precisam entrar no mercado de trabalho, de que não só precisam se formar e ter formações em tecnologia, mas as mulheres, né? Onde elas estão, e daí a relevância desse projeto que a gente tem com
com a Febraban, né, com o Traf e com o Tec, onde elas estão, elas têm que continuar desenvolvendo as habilidades digitais para crescer, né? Então, se não faz nada, vai ficar para trás, né? Todo mundo, a gente, todo mundo, né? Então, assim, a gente considera assim que sim, tiveram avanços, né? E eu reforço aqui a importância, né, do pioneirismo de organizações assim como a Programaria, que está aí 10 anos fazendo isso. Se não foi a primeira, foi uma das primeiras. A Laboratória também tem 11 anos, mas na América Latina, aqui no Brasil, tem 8 anos, porque foram organizações assim que até inspiraram outras organizações e hoje é um tema assim que está sendo discutido. Mas o que a gente mais fala é isso, assim, a importância de não parar. Né, de não parar, porque se a gente parar e se não tiver essa intencionalidade, a situação piora, né? E as mulheres, de novo, vão ficar atrás de um mercado que continua se desenvolvendo, né? Continua tendo novas tecnologias, tem inteligência artificial, né? Precisa do desenvolvimento de novas habilidades como em dados. Hoje, dados você usa para tudo, né? A gente tem no programa da Laboratório, e tenho certeza que no da Programaria também, muitas mulheres que estão no mercado, né? Estão muitas vezes em bancos e que elas falam, olha, eu estou aqui, eu estou bem, mas eu estou sentindo assim que se eu não correr atrás, né, eu não vou crescer. Então, eu acredito que evoluiu sim, mas continua sendo mais relevante do que nunca. Certo, excelente. Até puxando esse seu gancho, né, até o exemplo que você deu prático, que foi da Vanessa, né? Da Vanessa. Então, você comentou isso, né? As mulheres, né, que vêm participar, elas vêm de um contexto um contexto muitas vezes de, né, poucas oportunidades ou de achar que não tem essa possibilidade, né? Então, queria que você comentasse um pouco desse papel também de uma mudança de mindset, né? De uma mudança social, inclusive, que elas passam, né? Uma transformação, né? No perfil, né? Na sua vontade, né? De fazer diferente, que eu acho que vocês conseguem proporcionar também ao longo dessa jornada que elas têm com vocês, né? Super bom, assim, é isso, assim, quando a gente pergunta, né, e a gente faz pesquisa na Laboratória depois que elas se formam, a gente continua perguntando para elas, e aí como foi, né, onde você está, e é isso que a Iana falou, quando a gente pergunta qual é a principal barreira, né, muitas delas falam, minha principal barreira sou eu mesma, né, então acho que mudar a cabeça é um passo, assim, super importante, né. E quando você fala, realmente, assim, o nosso foco, até o programa é gratuito, né? Então, assim, são mulheres que tiveram menos acesso a oportunidades, né? Ou que porque não conheciam, ou muitas vezes elas até queriam fazer tecnologia, né? Só que não rolou, né? Não conseguiram fazer uma faculdade ou não conseguiram completar uma faculdade, tiveram que priorizar o trabalho. Então, acho que o legal da tecnologia e desses programas também é isso, que é uma coisa um pouco mais flexível, né? Que possibilita que até que as mulheres que tiveram menos oportunidades, elas acessem conteúdos e que elas comecem muitas vezes desde outras carreiras, né? O que mais tem assim são mulheres formadas em outras carreiras conseguem acessar essas habilidades, né? E com uma possibilidade realmente assim a gente vê isso, né? De mudanças incríveis na vida, né? Porque tecnologia, né? O mercado mudou um pouco aí nos últimos dois anos, assim, né? Tá se ajustando, mas ainda é uma carreira que paga bem, né? Oferece crescimento, oferece possibilidades, é super ampla, né? Então, dentro de tecnologia, por isso que é tão difícil você pegar os números, né? É super ampla, você tem dados, você tem programação, você tem infra, você tem muita coisa e que pode possibilitar, assim, mudanças verdadeiras na vida e muito relevantes. E Ana, você também, né, já fez podcast juntas, já conversamos várias vezes, né? Você fala muitas vezes também do tema da representatividade, você até falou aqui, claro, isso não é a única ferramenta, mas ela é importante, né? Da mulher se ver em outras mulheres, também de ter inspiração, né? De se calçar em outras também, né?
Fala um pouco disso pra gente e fala também, até você deu esse exemplo, né, dessa pessoa que estava na Ambev que ficou, né? O que também, além da representatividade, pode ajudar uma pessoa a ficar e ser bem-sucedida e se ver lá, né? E poder, quer dizer, o que a gente pode usar e pode alavancar, né, para que as mulheres fiquem e permaneçam? Boa, obrigada, Silvana. Acho que tem um pouco essa... É engraçado, né? Porque a gente recebe também esses depoimentos, né, Rê, de achava que não era para mim, né? Eu penso e acho que a gente tem uma pauta muito urgente, assim, que vai se somando, né? Porque tecnologia, vocês sabem, é essa coisa dinâmica, a todo momento surge uma coisa nova e a gente tem que correr atrás disso. E a gente tem esses primeiros dados de uso de IA generativa já mostram que existe uma desigualdade de gênero também no uso, ou seja, as mulheres usam menos IA generativa. Então sempre tem aquela coisa do tipo, ai, tem muita coisa nova. Depois eu vejo, assim, não sei nem como começa, né? Aparece muito isso, não sei nem por onde começar. Enquanto que a maioria dos homens já está fuçando, já está explorando, já está buscando formação. Então, e isso é um mindset, né, que você fala, que a gente precisa com certeza atuar, né? Então, das mulheres falam, não vai explodir, gente, não vai explodir se abrir o ChatGPT, se abrir o Claude, fuça mesmo, com responsabilidade, né, com consciência crítica, que eu acho que esse é um outro desafio que a gente tem, né, de entender quais são os impactos sociais, ambientais das IA generativas, enfim, e que, inclusive, a gente tem esse outro debate acontecendo, né, que faz muito parte disso, que são os vieses algorítmicos, que são, né, como que as tecnologias não são neutras, pelo contrário, né, elas podem reforçar desigualdades, e daí a importância de ter mulheres, de ter pensamento crítico, né, para a utilização dessas tecnologias. Então, para as mulheres se verem, será que eu posso ser uma mulher liderando uma IA generativa? Né? Então, acho que isso... E a gente tem, né, a China com DeepSeek, que foi uma mulher, né, que estava lá, uma engenheira liderando. Então, trazer esses exemplos faz com que torne possível, né? Faz com que torne, poxa, se tem uma mulher, eu também posso, eu também tenho a possibilidade esse ambiente também pode ser para mim, né? E aí eu acho que foi muito isso que trouxe, né, esse impacto para a Úrsula, que foi esse primeiro ímpeto de, quer saber, vou tentar a bolsa. E aí, quando conseguiu, vou tentar fazer o curso. Quando conseguiu, e aí você vai trabalhando essa autoconfiança, né? Que a gente percebe que não é um desafio das mulheres em si, mas é um desafio das mulheres por conta do ambiente, né? Como que eu vou me imaginar sendo uma líder de tecnologia, se quando eu olho, eu não vejo. Então, vocês vejam que, né, esses desafios estão conectados, né? Não é ou uma coisa ou outra, são mudanças sistêmicas que a gente precisa ver. E aí, só para fechar em relação ao que você trouxe, né, de o que a gente precisa fazer. E aí, eu acho que a Regina foi perfeita quando ela fala da intencionalidade. Né? A gente perceber, como diria Einstein, né, não tem como a gente fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Então, a gente precisa fazer diferente. Né? A gente precisa colocar esforço, colocar recurso, colocar tempo para poder contratar mais mulheres, mas o desafio não para aí, para na permanência, como você falou, né? Que é ficar, que é permanecer, que é ansiar novos cargos, né? Ansiar crescer dentro da carreira. E aí o ambiente é fundamental. Então, qual que é a cultura na empresa de vocês? Como as mulheres, quando vão participar de uma reunião com um time de tecnologia, como elas se sentem? As oportunidades são dadas de formas iguais? E aí esse estudo da laboratória com a McKinsey é muito legal, vale a pena procurar, mostra que não, né, Regina? Que a maior parte das promoções, né, as mulheres recebem a menor parte das promoções. Né? Então, a gente precisa repensar, né, e entender, acho que individualmente, eu acredito muito nisso, que individualmente a gente consegue fazer mudanças sistêmicas, né, articulando coletivamente, né, mais parte da gente. Então, acho que fica aqui a pergunta, o que cada uma pessoa aqui pode fazer, né, para mudar esse contexto e para transformar, né, os ambientes de tecnologia mais favoráveis e mais inclusivos para todas as pessoas. Gente, acho que a conversa, assim, eu poderia continuar aqui por muito tempo, É muito né? curtinho, né, o tempo. Muito, assim, muito rica e inspiradora. Então, eu vou pedir só uma palavra final para cada uma de vocês, porque eu acho que esse assunto ele é incrível, tem muito que a gente possa fazer, né? Então, eu vou só pedir, antes de eu encerrar aqui, Regina, depois Iana, por favor. Além do agradecimento, né, acho que eu replico aqui a visão da laboratória, né, que é o que a gente quer, né, um mundo de tecnologia mais diverso e inclusivo, né?
e a gente pensar assim que a gente vive num país, né, ou vive numa região, né, a Laboratória América Latina, super desigual, né, com ainda muitas mulheres assim desempregadas, em subemprego, né, com uma desigualdade gigante. Então que a gente também tem que usar a tecnologia para esse fator, né? Então é isso, assim, eu replico um pouco o que é nossa visão, assim, que é diminuir essas desigualdades. Pô, eu acho que tem um outro lugar que a gente tem tentado insistir na programaria, que é entender a tecnologia como ferramenta. Né? E se é ferramenta, é para construir alguma coisa. E acho que a nossa defesa é para que a tecnologia seja utilizada para construir mundos melhores, futuros melhores. Né? A gente está vivendo momentos muito difíceis, né? De mudanças climáticas, de contexto político incerto, de várias questões que impedem a gente um pouco de sonhar, né? Qual mundo que a gente quer viver, né? A gente está meio que, ai, acabou, gente, apocalipse, fim do mundo, me chama, né? Depois a gente vê como é que fica. E não, né? Como a gente pode pensar de fato, como a gente pode construir esse mundo, né? Acho que não tem como, né? Ter quem trabalha com impacto social ser um pouco utópica, né? Mas eu acho que a utopia nos move, né? Ela consegue fazer com que a gente se coloque na construção daquilo que a gente acredita. E agradecer também à audiência e ao convite. E você, Silvana, pela mediação também. Legal. Eu vou trazer um último ponto aqui para complementar. Eu acho que o painel foi excelente. E tem algo que eu sempre falo, né? Eu tenho aqui a minha equipe, a Jaque, aqui, que lidera a nossa área de diversidade, equidade e inclusão. E a gente sempre fala isso, né? Que diversidade, primeiro que não é só diversidade, né? Precisa ter equidade, inclusão, equidade de oportunidades e tudo. Mas isso, além de ser também uma questão social, né, uma questão de justiça, é um imperativo de negócios também, né? Isso gera resultados, isso traz resultados. Quando a gente tem, né, várias cabeças pensantes, vários perfis, pessoas diferentes dentro da nossa organização que pensam diferente, né, que agem diferente, que trazem perspectivas diferentes, isso traz inovação, né? Isso traz cultura, um ambiente mais agradável, onde as pessoas são mais felizes, onde elas potencializam, né, as suas competências, né, as suas habilidades, né, e isso no final traz mais resultado, né? Então isso é negócios, né? No final é resultado, é ROI, né? É o que a gente imaginar, não só para cada organização, mas para o setor como um todo. Se a gente pensar no setor bancário, no setor financeiro como um todo, né? Então eu acho que a gente só tem a ganhar fazendo isso, né? Se a gente fosse pensar nesse ponto estritamente, já por aí a gente deveria pensar dessa forma, como instituições financeiras que somos. Bom Né? para todo mundo, né? Bom para todo mundo, né? Então a gente, por qualquer ângulo que você olhar, a gente tem que trabalhar nessa direção, né? Então eu queria muito agradecer, acho que para mim foi mais uma vez um prazer estar aqui com vocês, né? A gente está sempre juntas aí fazendo conversas, pensando como é que a gente pode fazer mais. E agradecer a todo mundo que está aqui, que nos ouviu e que participou dessa conversa. Muito obrigada, gente.